Larissa Prado carregava o peso do mundo nos ombros jovens, mas seu sorriso teimava em desabrochar como a mais resiliente das flores na primavera. Aos 22 anos, com olhos da cor de avelã que transmitiam uma doçura quase palpável e cabelos castanhos que caíam em ondas suaves até a cintura, ela era a personificação da esperança, mesmo quando a vida insistia em lhe apresentar desafios. Sua família, humilde e unida, passava por um aperto financeiro desde que seu pai adoecera, e a responsabilidade de encontrar uma solução, um alívio, recaíra sobre ela, a filha mais velha. Foi assim que, após inúmeras tentativas frustradas, um anúncio discreto no jornal local chamou sua atenção. Procura-se jardineira com experiência e discrição para manutenção de propriedade particular. Salário compatível. Não era o emprego dos seus sonhos, mas a jardinagem era uma paixão antiga, um refúgio, e a necessidade falava mais alto. Mal sabia ela que aquele simples anúncio a conduziria aos portões imponentes da mansão Alencar, um lugar envolto em mistérios e tristezas, lar de um homem que há muito tempo havia se fechado para o mundo, e principalmente para o toque de uma mulher. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. A mansão Alencar erguia-se no topo de uma colina, isolada da cidade por um denso bosque de árvores centenárias. Seus muros altos e o portão de ferro forjado, guardado por seguranças impassíveis, transmitiam uma aura de reclusão e poder. Heitor Alencar, o proprietário, era um nome sussurrado com uma mistura de admiração e temor nos círculos sociais. Herdeiro de uma fortuna incalculável, aos 38 anos, ele era um homem que possuía tudo o que o dinheiro poderia comprar, exceto talvez a paz de espírito. 5 anos. Fazia 5 longos e amargos anos que Heitor não permitia que uma mulher se aproximasse dele intimamente. Uma traição devastadora no passado, uma ferida que o tempo se recusava a cicatrizar, congelara seu coração e erguera barreiras intransponíveis ao redor de sua alma. Ele vivia em uma espécie de exílio autoimposto, cercado pelo luxo, mas afogado na solidão. Seus dias eram preenchidos por negócios, números e pela companhia silenciosa de Alfredo, seu mordomo e único confidente. Larissa sentiu um frio na espinha ao atravessar os portões. O jardim, outrora magnífico como as fotos antigas na internet mostravam, agora exibia sinais de negligência. Rosas murchas pendiam tristes dos arbustos, ervas daninhas disputavam espaço com as plantas nobres, e a fonte central estava seca, coberta por uma fina camada de poeira e folhas. Era como se o jardim refletisse a alma de seu dono. Alfredo, um senhor de postura impecável e olhar bondoso, recebeu-a no hall suntuoso, mas frio. Senhorita Prado, o Sr. Alencar a aguarda na biblioteca. Por favor, acompanhe-me. A biblioteca era um cômodo vasto, com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros encadernados em couro. Uma lareira apagada dominava uma das paredes, e grandes janelas de vidro revelavam uma vista deslumbrante, porém melancólica, do jardim descuidado. Sentado em uma poltrona de couro escura de costas para a entrada, estava Heitor Alencar. Mesmo de costas, sua presença era imponente. Senhor Alencar, a senhorita Larissa Prado está aqui para a entrevista, anunciou Alfredo com discrição. Houve um momento de silêncio tenso antes que a poltrona girasse lentamente. Os olhos de Larissa encontraram os de Heitor, e ela prendeu a respiração. Ele era, sem dúvida, um homem atraente, com traços fortes e másculos, cabelos escuros impecavelmente penteados para trás, e olhos de um azul tão profundo e gélido que pareciam capazes de enxergar através dela. Havia uma sombra de tristeza em seu olhar, uma dureza que o tornava quase inacessível. Ele a analisou de cima a baixo, sem pressa, e Larissa sentiu um rubor subir-lhe às faces, mas manteve a postura. Senhorita Prado. Sua voz era grave, rouca, como se pouco usada para conversas triviais. Suas referências são boas, mas este jardim requer mais do que habilidade, requer discrição
e dedicação. Não tolero falhas nem intromissões. Larissa engoliu em seco. Entendo, senhor. Sou uma pessoa reservada e amo o que faço. Posso lhe garantir que darei o meu melhor para trazer vida de volta a este jardim. Havia uma sinceridade em sua voz, uma paixão genuína que pareceu, por um instante fugaz, suavizar a expressão severa de Heitor. Ele ponderou por um momento, os dedos tamborilando no braço da poltrona. O jardim é extenso. Há uma pequena estufa nos fundos que também precisa de atenção. Suas responsabilidades seriam exclusivamente com as plantas. Não quero vê-la perambulando pela casa, a menos que seja estritamente necessário e com a permissão de Alfredo. Claro, senhor. Compreendo perfeitamente, Larissa respondeu, tentando ignorar o tom gélido e as regras implícitas de distanciamento. O salário era bom, muito bom, e ela precisava desesperadamente daquele emprego. Heitor fez um gesto vago com a mão. Alfredo lhe mostrará as dependências e acertará os detalhes. Pode começar amanhã. Esteja aqui às 8. Com isso, ele voltou a poltrona para a janela, encerrando a conversa. Larissa sentiu um misto de alívio e apreensão. Conseguira o emprego, mas a atmosfera daquela casa e a frieza de seu patrão a deixavam inquieta. Alfredo, percebendo sua hesitação, sorriu de forma encorajadora. Não se preocupe, minha jovem. O senhor Alencar é particular, mas tem um bom coração em algum lugar lá dentro. Nos dias que se seguiram, Larissa mergulhou no trabalho. O jardim era um desafio monumental, mas ela o abraçou com entusiasmo. Começou pelas áreas mais críticas, limpando, podando, adubando. Suas mãos, embora delicadas, eram firmes e habilidosas. Ela conversava com as plantas, cantarolava melodias suaves enquanto trabalhava, e aos poucos, uma transformação começou a acontecer. As rosas voltaram a exibir suas cores vibrantes, os canteiros foram preenchidos com novas mudas e o aroma doce das flores começou a se espalhar pelo ar. Heitor observava-a de longe, da janela de sua biblioteca, ou durante suas raras caminhadas matinais pela propriedade. Ele não se aproximava, não falava com ela, mas seus olhos a seguiam. Havia algo na maneira como ela cuidava das plantas, uma ternura, uma dedicação quase reverente que o intrigava. Ela parecia imune à aura sombria da mansão, trazendo consigo uma luz própria, uma vitalidade que há muito não se via por ali. Ele se lembrava vagamente de sua mãe, uma mulher gentil que também amava o jardim. Depois que ela se fora, e após a traição de Verônica, a mulher que ele quase desposara e que partira levando não apenas parte de sua fortuna, mas também sua capacidade de confiar, o jardim definhara junto com seu espírito. Verônica detestava o campo, as flores, qualquer coisa que não brilhasse com o falso glamour da alta sociedade. Larissa, por outro lado, parecia pertencer àquele lugar. Seus vestidos simples e floridos, os cabelos presos em um coque frouxo do qual escapavam algumas mechas teimosas, o rosto corado pelo sol e pelo esforço, tudo nela exalava uma pureza desconcertante. Ele se pegava pensando nela mais do que gostaria, irritado consigo mesmo por essa súbita e indesejada curiosidade. Certa tarde, uma tempestade de verão desabou repentinamente. Larissa estava na estufa, transplantando algumas orquídeas raras que encontrara abandonadas. A chuva batia forte no telhado de vidro, e os trovões ribombavam ao longe. Ela estava tão absorta em seu trabalho que não percebeu a figura alta parada à entrada da estufa, observando-a. Heitor sentira um impulso inexplicável de ir até lá. Talvez fosse a violência da tempestade, um receio inconsciente de que ela estivesse desprotegida. Ele viu as mãos dela, sujas de terra, tratando as delicadas flores com um cuidado extremo. Viu a concentração em seu rosto, a leve ruga entre as sobrancelhas, o brilho nos olhos avelã, e pela primeira vez em anos, sentiu algo além do vazio e da amargura. Uma pontada de interesse? Não, era mais do que isso. Era uma sensação estranha, quente, que se espalhava por seu peito. Larissa finalmente ergueu o olhar e sobressaltou-se ao vê-lo. O coração disparou. Senhor Alencar, me desculpe, eu não o ouvi chegar. Ele apenas assentiu, os olhos fixos nos dela. O barulho da chuva criava uma intimidade inesperada naquele pequeno espaço. As orquídeas, ele disse.
a voz mais suave do que o habitual. Eram as favoritas de minha mãe. Larissa sentiu uma onda de empatia. Elas são lindas. Estavam um pouco maltratadas, mas com cuidado. Vão florescer lindamente. Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto, e por um instante pareceu alcançar um canto esquecido do coração de Heitor. Ele desviou o olhar, subitamente desconfortável com a intensidade daquele momento, com a proximidade dela. Certifique-se de que fiquem bem, disse ele, a voz voltando ao tom formal. Alfredo me informou que você solicitou algumas ferramentas novas. Estão aprovadas. Antes que Larissa pudesse agradecer, ele se virou e saiu, caminhando rapidamente sob a chuva que começava a amainar, deixando-a com o coração ainda acelerado e uma sensação de que algo importante havia acabado de acontecer. Ele a notara, e por um breve momento ela vira uma fresta na armadura de gelo que o envolvia. Heitor entrou na mansão encharcado, mas não se importou. A imagem de Larissa na estufa, o sorriso dela, a menção de sua mãe, tudo aquilo o perturbara profundamente. Ele subiu para seu quarto, despiu as roupas molhadas e parou diante do espelho. Quem era aquele homem refletido ali? Um milionário recluso, temido e solitário. E quem era aquela jovem, com sua pureza e simplicidade, que parecia capaz de despertar emoções que ele julgava mortas? Ele se lembrou da dor lancinante da traição de Verônica. Ela o seduzira com promessas de amor eterno, apenas para abandoná-lo da forma mais cruel, levando consigo uma parte significativa de seu patrimônio, e pior, sua fé na humanidade, especialmente no sexo feminino. Desde então, ele se tornara uma fortaleza, repelindo qualquer tentativa de aproximação. O toque de uma mulher era algo que ele evitava a todo custo, associado à dor e ao engano. Mas Larissa, ela era diferente. Havia uma inocência nela, uma ausência de artifícios que o desarmava. Ele se sentia atraído e repelido ao mesmo tempo. Atraído pela luz que ela emanava, repelido pelo medo de se machucar novamente. Naquela noite, Heitor não conseguiu dormir. A chuva havia parado e a lua espreitava por entre as nuvens, banhando o jardim renovado em um brilho prateado. Da janela de seu quarto, ele podia ver a pequena casa de hóspedes nos fundos da propriedade, onde Larissa havia se instalado temporariamente a pedido de Alfredo, para evitar os longos trajetos diários durante a fase mais intensa da recuperação do jardim. Uma luz estava acesa. Ela também estava acordada? Um sentimento novo e desconhecido começou a brotar em seu peito. Não era apenas curiosidade, nem a simples admiração pelo trabalho dela. Era algo mais profundo, mais perigoso. Algo que ele temia, mas que, secretamente, uma parte dele ansiava. A jovem pura e inocente estava, sem saber, começando a derreter o gelo ao redor do coração do milionário que não tocava em mulher havia anos. E isso, Heitor sabia, poderia mudar tudo. Heitor recostou-se na poltrona da biblioteca, o livro intocado em seu colo. Seus pensamentos, no entanto, não estavam nas páginas amareladas, mas na figura esguia e diligente que se movia pelo jardim lá fora. Larissa Prado. O nome ecoava em sua mente, com uma suavidade inesperada. Ele a contratara com relutância, esperando a mesma superficialidade e interesse disfarçado que vira em tantas outras mulheres que cruzaram seu caminho após sua ascensão financeira e, principalmente, após sua reclusão se tornar notória. Mulheres que viam nele apenas o brilho do ouro, a opulência da mansão Alencar, e não o homem ferido por trás da fachada fria. Mas Larissa era diferente. Ele a observara por dias, quase como um predador estudando sua presa, embora a analogia o incomodasse. Não havia predação em seu olhar, mas uma curiosidade crescente, quase infantil. Ela não tentava chamar sua atenção, não exibia trejeitos calculados, mergulhava em seu trabalho com uma devoção que beirava o sagrado. As mãos, que ele imaginara delicadas demais para o trabalho pesado, moviam-se com agilidade e força, arrancando ervas daninhas com determinação, podando galhos secos com precisão cirúrgica, afofando a terra como se acariciasse um ente querido. Ele se lembrava do dia da entrevista. Ela entrara na biblioteca, os olhos avelã arregalados, mas sem subserviência. Havia uma dignidade nela, uma força tranquila que o surpreendera. Quando falou sobre sua paixão pela jardinagem,
Um brilho acendeu em seu olhar, uma faísca de entusiasmo genuíno que ele não via há anos, nem em si mesmo, nem em ninguém ao seu redor. O mundo de Heitor era feito de transações calculadas, de sorrisos protocolares e de uma solidão autoimposta que se tornara sua companheira mais fiel. Alfredo, com sua sabedoria discreta, havia insistido que ele desse uma chance à moça. Senhor Heitor, dissera o mordomo na noite anterior à entrevista, a jovem parece ter boas intenções, e o jardim, francamente, está clamando por socorro. Talvez um pouco de vida nova lá fora faça bem a esta casa, e a quem nela habita. Heitor resmungara algo sobre não precisar de vida nova, mas no fundo, uma parte dele reconhecia a verdade nas palavras do velho amigo. A mansão se tornara um mausoléu de suas esperanças perdidas. E agora, ali estava ela, Larissa, como um sopro de ar fresco em meio à poeira acumulada de suas memórias amargas. Ele a via chegar todas as manhãs, pontualmente às 8, montada em uma bicicleta simples, um lenço protegendo os cabelos do vento. Trazia consigo uma pequena marmita, que comia sentada à sombra de um velho carvalho, lendo um livro ou simplesmente contemplando o céu. Não havia pressa em seus gestos, apenas uma calma contagiante. Heitor fechou os olhos, e a imagem de Verônica surgiu, vívida e dolorosa, linda, sofisticada, ambiciosa. Ela o encantara com sua beleza e sua aparente adoração. Ele, mais jovem e ingênuo, apesar da fortuna que já administrava, acreditara em cada palavra, em cada promessa sussurrada ao pé do ouvido. Planejaram o casamento, a festa suntuosa, a vida a dois. E então, uma semana antes da cerimônia, ela desaparecera. Levara joias, uma quantia considerável de dinheiro que ele lhe confiara para os preparativos. E o mais importante, sua capacidade de amar e confiar. A humilhação pública, os olhares de pena, a sensação de ter sido enganado e usado como um tolo. Aquilo o quebrara. Desde então, o contato físico com mulheres se tornara um suplício. Um simples aperto de mão em uma reunião de negócios era um esforço. A ideia de intimidade, de toque, era repulsiva, associada à traição, à mentira. Abriu os olhos, o maxilar tenso. Não, ele não permitiria que aquela jovem jardineira, por mais inocente que parecesse, abalasse suas defesas. Ela era apenas uma funcionária, e assim permaneceria. Mas o destino, ou talvez apenas a rotina da convivência forçada, tinha outros planos. A estufa, como Heitor mencionara, era um projeto à parte, um espaço de vidro e ferro, outrora o orgulho de sua mãe, agora acumulava pó e teias de aranha. Larissa, ao descobrir as orquídeas raras escondidas ali, quase chorou de emoção e tristeza pelo estado em que se encontravam. E foi ali, naquele refúgio translúcido, que o primeiro encontro significativo aconteceu. A tempestade não fora apenas uma desculpa para Heitor se aproximar. Havia uma preocupação genuína, quase paternal, que ele tentava reprimir. Quando a viu ali, a luz difusa da estufa realçando os contornos de seu rosto concentrado, o cabelo úmido pela umidade do ar, as mãos cobertas de terra enquanto cuidava das flores de sua mãe, algo se moveu dentro dele. Um fragmento do gelo que encouraçava seu coração pareceu trincar. A conversa fora breve, quase monossilábica por parte dele, mas as palavras dela sobre as orquídeas, elas são lindas. Estavam um pouco maltratadas, mas com cuidado. Vão florescer lindamente. Ecoaram em sua mente. Era como se ela falasse não apenas das plantas, mas dele mesmo. Ele também estava maltratado, precisando de cuidado para florescer novamente. Afastou o pensamento com irritação. Bobagem sentimental. No entanto, o sorriso dela... aquele sorriso. Era como um raio de sol rompendo as nuvens mais escuras. Não havia malícia, nem segundas intenções. Apenas a pura e simples alegria de estar fazendo algo que amava. E por um instante, ele sentiu inveja daquela capacidade de encontrar felicidade nas coisas simples. Ao voltar para a mansão, encharcado pela chuva, Heitor sentiu o olhar curioso de Alfredo sobre si, mas não disse nada. Subiu direto para o quarto, trocou de roupa e ficou parado diante da janela, observando a chuva lavar o jardim.
A pequena casa de hóspedes, onde Larissa agora residia temporariamente, parecia um farol de aconchego na imensidão da propriedade. Alfredo sugerira que ela ficasse ali, para facilitar o trabalho intensivo no jardim e evitar os deslocamentos diários sob o sol forte ou as chuvas inesperadas. Heitor concordara com um aceno indiferente, mas agora se perguntava se não fora um erro permitir aquela proximidade constante. A presença dela era sutil, mas cada vez mais perceptível. O aroma das flores que ela plantava parecia invadir a casa, carregado pela brisa. O som distante de sua cantarola enquanto trabalhava chegava aos seus ouvidos quando ele deixava as janelas da biblioteca abertas. Pequenas coisas, mas que começavam a tecer uma nova melodia na sinfonia silenciosa de sua existência. Naquela noite, o sono lhe fugiu. Revirou-se na cama, a mente assaltada por imagens conflitantes, o sorriso de Larissa, a beleza fria de Verônica, a solidão de seus dias. Levantou-se e foi até a janela. A luz na casa de hóspedes ainda estava acesa. O que ela estaria fazendo? Lendo, pensando? Sentindo-se solitária como ele. Um impulso o fez descer as escadas silenciosamente, atravessar o hall escuro e sair para o jardim noturno. A chuva parara e o ar estava fresco e limpo. Caminhou em direção à estufa, agora banhada pela luz prateada da lua. As orquídeas que Larissa resgatara pareciam frágeis e ao mesmo tempo resilientes sob o luar, assim como ela. Heitor Alencar, o homem que construíra muralhas ao redor de si mesmo, sentia-se estranhamente vulnerável. A jovem pura e inocente, com suas mãos sujas de terra e seu sorriso luminoso, estava sem fazer o menor esforço, começando a minar suas defesas. E pela primeira vez em muito tempo, uma fagulha de algo que ele não ousava nomear, mas que se assemelhava perigosamente à esperança, tremeluziu em seu peito. O caminho à frente era incerto, e o medo de se ferir novamente era um fantasma constante, mas a semente da mudança havia sido plantada. Restava saber se ela encontraria terreno fértil para germinar no coração endurecido do milionário. As semanas seguintes se desdobraram em uma rotina peculiar. Larissa continuava seu trabalho no jardim com a mesma dedicação e, aos poucos, a propriedade dos Alencar começou a recuperar um brilho que há muito se perdera. As roseiras antes murchas agora ostentavam botões viçosos, os canteiros explodiam em cores e perfumes, e até a velha fonte central, limpa e reparada por um funcionário sob a supervisão atenta de Larissa, voltara a jorrar água cristalina, cujo som suave quebrava o silêncio pesado da mansão. Heitor, por sua vez, mantinha sua fachada de indiferença, mas suas observações se tornaram mais frequentes, menos disfarçadas. Ele se pegava ajustando seus horários para coincidir com os momentos em que ela estaria trabalhando em áreas visíveis de sua biblioteca ou de seu escritório. Não trocavam palavras, apenas olhares fugazes, que para Larissa eram carregados de uma intensidade indecifrável, e para Heitor eram pequenas transgressões em suas próprias regras autoimpostas. Ele notava os pequenos detalhes, a forma como ela afastava uma mecha de cabelo do rosto com as costas da mão suja de terra, a concentração quase meditativa com que examinava cada folha, cada pétala, a maneira como seus lábios se curvavam em um leve sorriso quando uma borboleta pousava em uma flor recém-aberta. Alfredo, o observador silencioso e sagaz, notava tudo. Via a transformação no jardim e, mais sutilmente, a mudança incipiente em seu patrão. Pequenos gestos quase imperceptíveis. Heitor pedia que as janelas da biblioteca ficassem abertas por mais tempo, mesmo em dias mais frescos, alegando a necessidade de ar puro, mas Alfredo sabia que era para ouvir o som distante da voz de Larissa, que às vezes cantarolava enquanto podava as cercas vivas. Ou quando Heitor perguntava, com estudada casualidade, se a jardineira precisava de algum material específico, uma solicitude que não demonstrava por nenhum outro empregado. Certa manhã, Larissa estava particularmente orgulhosa de um canteiro de lírios brancos que finalmente desabrochara em toda a sua glória. Eram os favoritos de sua mãe, Inês, e traziam-lhe doces recordações de sua infância simples, mas feliz. Enquanto admirava as flores, sentiu uma presença atrás de si.
Virou-se e deu de cara com Heitor, parado a poucos metros, os braços cruzados, o olhar fixo nos lírios. São impressionantes, ele disse, a voz baixa, quase um murmúrio. Havia uma inflexão diferente em seu tom, algo que se assemelhava à admiração. Larissa sentiu o rosto corar. Obrigada, Sr. Alencar. Eles precisavam de um pouco de atenção, mas são flores muito gratas. Ele se aproximou um passo e Larissa pôde sentir o perfume sutil de seu sabonete caro, misturado ao cheiro fresco da manhã. Era uma proximidade desconfortável, mas também estranhamente eletrizante. Minha mãe também gostava de lírios, ele comentou, mais para si mesmo do que para ela. Ela dizia que eles representavam a pureza e a renovação. Um silêncio se instalou entre eles, não tenso como das outras vezes, mas carregado de uma emoção não dita. Larissa arriscou um olhar para o rosto dele. As linhas duras ao redor de sua boca pareciam mais suaves, e havia uma melancolia em seus olhos azuis que a tocou profundamente. Sua mãe devia ser uma mulher muito especial, ela disse com sinceridade. Heitor desviou o olhar para o horizonte, como se buscasse palavras em algum lugar distante. Ela era. O jardim era o refúgio dela. Depois que ela partiu, tudo aqui perdeu a cor. Era a primeira vez que ele compartilhava algo tão pessoal. Larissa sentiu uma onda de compaixão por aquele homem solitário, prisioneiro de sua própria tristeza. As cores estão voltando, Sr. Alencar, ela disse suavemente, gesticulando para o jardim ao redor. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos ajude a reencontrá-las. Heitor virou-se para ela, e por um instante, seus olhos se encontraram e se prenderam. Havia uma vulnerabilidade neles que ele raramente deixava transparecer. Ele pareceu querer dizer algo, mas hesitou. Então, como se despertasse de um transe, recompôs-se, a máscara de frieza retornando ao seu lugar. Continue com o bom trabalho, senhorita Prado. E com um aceno formal, afastou-se, deixando Larissa com o coração batendo descompassado e a sensação de que uma pequena fenda havia se aberto na muralha que o cercava. Heitor passou o resto do dia inquieto. A conversa no jardim, por mais breve que tivesse sido, o abalara. As palavras de Larissa, as cores estão voltando, ecoavam em sua mente. Seria possível? Seria ela a pessoa capaz de trazer de volta as cores à sua vida cinzenta? A ideia era ao mesmo tempo assustadora e tentadora. Ele se lembrou do calor do sorriso dela, da sinceridade em seus olhos avelã, da ausência total de artifícios. Era tão diferente de Verônica, com sua beleza calculada e seus afetos ensaiados. A traição de Verônica não fora apenas financeira. Ela destruíra sua confiança, sua capacidade de se entregar. Ele se tornara cínico, desconfiado de qualquer gesto de bondade, especialmente vindo de uma mulher. O toque, a intimidade, tornaram-se sinônimos de perigo, de vulnerabilidade. Por isso ele se afastara, se isolara, preferindo a segurança gélida da solidão à possibilidade de uma nova dor. Mas Larissa, ela não pedia nada, não exigia nada. Apenas existia, com sua luz suave e sua presença calmante. E contra sua vontade, ele se sentia atraído por essa luz. Os dias se transformaram em semanas, e o verão atingiu seu auge, trazendo consigo um calor intenso. Larissa, acostumada ao trabalho sob o sol, não se deixava abater, mas Heitor, de seu escritório com ar-condicionado, observava-a com uma preocupação crescente. Via o suor escorrendo por seu rosto, a forma como ela parava para beber água de sua garrafinha, a vermelhidão em sua pele clara. Certa tarde, o calor estava particularmente opressor. Larissa trabalhava em um canteiro de rosas perto da varanda principal, a respiração um pouco ofegante. De repente sentiu uma tontura, e o mundo pareceu girar. Apoiou-se em um ancinho, tentando recuperar o equilíbrio, mas as pernas fraquejaram. Heitor, que a observava da janela, viu-a cambalear. Sem pensar duas vezes, levantou-se abruptamente e correu para fora. Alfredo, que passava pelo corredor, assustou-se com a urgência em seus passos. Senhorita Prado! A voz de Heitor era ríspida, carregada de uma ansiedade que ele não conseguiu disfarçar. Larissa ergueu a cabeça, os olhos ligeiramente vidrados. Senhor Alencar, eu só preciso de 1 minuto. Mas antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa,
suas pernas cederam completamente. Heitor moveu-se com uma rapidez surpreendente e a amparou antes que ela atingisse o chão. Pela primeira vez em 5 anos, ele tocava uma mulher. E não qualquer mulher, mas Larissa. O contato de seus braços ao redor dela, o calor de seu corpo contra o dele, a maciez de sua pele sob seus dedos. Foi um choque para ambos. Larissa, atordoada, sentiu a força dos braços dele, a firmeza de seu peito. Um arrepio percorreu sua espinha, apesar do calor. Heitor, por sua vez, sentiu o corpo frágil e ao mesmo tempo resiliente dela em seus braços. O perfume natural de sua pele, misturado ao aroma das rosas, invadiu seus sentidos. Era um toque desprovido de malícia, um toque de proteção, de cuidado. E, surpreendentemente, não era repulsivo, era real. «Alfredo!» gritou Heitor, a voz ainda tensa. «Traga água e chame o Dr. Esteves!» Ele a ergueu nos braços com uma facilidade que surpreendeu a si mesmo e a levou para dentro, para a sombra fresca da sala de estar. Depositou-a cuidadosamente em um sofá macio, o coração ainda martelando no peito, uma mistura de preocupação e uma emoção nova e desconcertante. Larissa abriu os olhos lentamente, encontrando o rosto preocupado de Heitor pairando sobre o dela. Seus olhos azuis, geralmente tão frios, agora brilhavam com uma intensidade diferente. Eu estou bem, ela sussurrou sentindo-se envergonhada. Foi só o calor. Alfredo chegou apressado com um copo de água e um pano úmido. Minha jovem, você precisa ter mais cuidado. O sol está muito forte. Heitor pegou o pano úmido das mãos de Alfredo e, com uma hesitação quase imperceptível, começou a passá-lo delicadamente na testa e nas têmporas de Larissa. Seus dedos roçaram a pele dela e um arrepio percorreu ambos. Larissa prendeu a respiração, consciente da proximidade dele, do cuidado inesperado em seus gestos. Heitor sentiu a suavidade da pele dela, a fragilidade de sua constituição, e uma onda de ternura, há muito esquecida, o invadiu. Você precisa descansar, ele disse, a voz mais suave do que ela jamais ouvira. Nada de trabalho pelo resto do dia. Mas o jardim... Ela começou a protestar. O jardim pode esperar. Ele a interrompeu, com uma firmeza que não admitia discussão. Sua saúde vem primeiro. Dr. Esteves, o médico da família Alencar, chegou em poucos minutos. Após examiná-la, diagnosticou exaustão pelo calor e desidratação leve. Recomendou repouso, hidratação e que evitasse o sol forte nos próximos dias. Quando o médico saiu, um silêncio constrangedor pairou entre eles. Larissa sentia-se mortificada por ter causado tanto alvoroço. Heitor, por outro lado, lutava contra uma miríade de emoções. A preocupação genuína que sentira, o impulso de protegê-la, o contato físico que, em vez de repulsa, despertara algo quente e protetor dentro dele, tudo aquilo o confundia. Eu sinto muito por causar problemas, Sr. Alencar, Larissa disse, a voz baixa. Heitor olhou para ela, para a sinceridade em seus olhos, para a vulnerabilidade que ela não tentava esconder. Não foi problema algum, senhorita Prado. O erro foi meu, por não ter me atentado às condições de trabalho sob este sol inclemente. Providenciarei um toldo maior para as áreas onde você trabalha e horários mais flexíveis durante os dias de calor intenso. Larissa ficou surpresa com a consideração dele. Não precisa se incomodar, senhor. Eu sou mais resistente do que pareço. Um leve sorriso quase imperceptível curvou os lábios de Heitor. Disso eu não duvido. Mas ainda assim, precaução é necessária. Ele se levantou. Descanse. Alfredo cuidará para que você tenha tudo o que precisa. E, por favor, não se levante até se sentir completamente recuperada. Com essas palavras, ele se retirou, deixando Larissa sozinha com seus pensamentos e um coração que batia de forma irregular. O toque dele, mesmo que breve e em circunstâncias preocupantes, deixara uma marca. A imagem de seus olhos azuis, cheios de uma preocupação quase terna, não saía de sua mente. No andar de cima, em seu santuário particular, Heitor Alencar lutava para processar o que acontecera. Ele a tocara, e o mundo não acabara. Pelo contrário, uma sensação estranha, uma mistura de alívio e... desejo? Não podia ser. Era apenas a preocupação normal de um empregador com sua funcionária. Mas, no fundo,
ele sabia que era mais do que isso. A fragilidade dela em seus braços, a textura de sua pele, o cheiro de suas rosas misturado ao dela, aquilo o afetara de uma forma que ele não esperava. Ele foi até a janela e olhou para o jardim. O sol da tarde pintava as flores com tons dourados. O jardim estava mais bonito do que nunca, vibrante, cheio de vida, assim como a jovem que o transformara. Larissa Prado não era apenas uma jardineira. Ela era uma força da natureza, com sua simplicidade, sua pureza, sua capacidade de ver beleza onde outros só viam abandono. E ela estava lenta, mas seguramente, demolindo as muralhas que ele construíra ao redor de seu coração. O toque, antes uma fonte de repulsa e medo, agora se associava a um momento de conexão inesperada, de cuidado genuíno. Heitor passou a mão pelo rosto, sentindo a barba por fazer. Ele estava cansado da solidão, da amargura, do medo. Talvez, apenas talvez, Alfredo estivesse certo. Talvez um pouco de vida nova fosse exatamente o que ele precisava. E essa vida nova tinha nome, rosto e um sorriso capaz de derreter o mais gélido dos corações. A questão era, ele teria coragem de se permitir sentir novamente? De arriscar abrir as portas de seu coração, mesmo sabendo que poderia se ferir mais uma vez? A resposta ainda era incerta, mas pela primeira vez em muito tempo, a possibilidade não parecia tão assustadora. Parecia esperançosa. Os dias que se seguiram ao incidente do desmaio foram marcados por uma mudança sutil, porém palpável na dinâmica entre Heitor e Larissa. Ele, embora ainda reservado, parecia menos distante, menos gélido. As observações da janela tornaram-se conversas curtas, porém significativas no jardim. Ele perguntava sobre o progresso das plantas, sobre as técnicas que ela usava e, às vezes, arriscava perguntas mais pessoais sobre sua família, seus sonhos. Larissa, por sua vez, respondia com sua sinceridade habitual, sentindo-se cada vez mais à vontade na presença daquele homem que, por trás da fachada austera, revelava lampejos de uma alma sensível e ferida. O toldo prometido foi instalado, e Heitor insistiu que Larissa fizesse pausas mais frequentes nos dias quentes, oferecendo-lhe sucos gelados e frutas frescas que Alfredo levava até ela. Eram pequenos gestos, mas que significavam muito para Larissa. Ela via neles um cuidado genuíno, uma preocupação que ia além da relação patrão-empregada, e seu coração, ingênuo e esperançoso, começava a nutrir sentimentos que ela tentava, em vão, reprimir. Heitor também lutava contra suas próprias emoções. A proximidade com Larissa, as conversas, os olhares trocados, tudo isso o desestabilizava. Ele se pegava sorrindo ao ouvir a risada dela ecoando pelo jardim, ou sentindo uma pontada de ciúme quando algum entregador mais jovem se demorava um pouco mais ao falar com ela no portão. Eram sentimentos que ele não experimentava há anos, sentimentos que o assustavam e o atraíam na mesma medida. O medo da traição, da dor, ainda era uma sombra constante, mas a luz que Larissa irradiava era cada vez mais difícil de ignorar. Certa tarde, enquanto Larissa cuidava de um canteiro de azaleias próximo à biblioteca, Heitor apareceu com um livro antigo nas mãos. Senhorita Prado, ele começou um pouco hesitante. Encontrei este diário de jardinagem de minha mãe. Pensei que talvez você se interessasse. Os olhos de Larissa brilharam. Eu adoraria, Sr. Alencar. Obrigada. Ela pegou o volume encadernado em couro com cuidado, como se fosse um tesouro. Sua mãe devia ser uma jardineira muito talentosa. O jardim tem uma estrutura maravilhosa, mesmo depois de tanto tempo. Heitor sentiu um calor familiar ao ouvir o elogio à sua mãe. Ela amava este lugar mais do que tudo. Passava horas aqui, conversando com as plantas, assim como você. Um leve sorriso brincou em seus lábios. Larissa sorriu de volta, e por um momento o mundo pareceu parar. Havia uma conexão ali, uma cumplicidade silenciosa que transcendia as palavras. Posso imaginar, ela disse suavemente. Há uma paz nesse jardim que é difícil de encontrar em outro lugar. Uma paz que você ajudou a restaurar, ele completou, a voz carregada de uma emoção que a surpreendeu. Naquela noite, Larissa devorou as páginas do diário da mãe de Heitor. Havia anotações sobre as plantas, desenhos delicados de flores e reflexões sobre a vida, o amor e a natureza.
Ela sentiu como se estivesse conhecendo um pouco mais da história daquela família, da alma daquela mansão. E através das palavras da senhora Alencar começou a entender um pouco melhor o filho dela. Havia tanto amor naquelas páginas, tanta sensibilidade, que era difícil imaginar como aquele homem se tornara tão fechado, tão amargurado. A ferida da traição devia ser realmente profunda. No dia seguinte, ela procurou Heitor para devolver o diário. Encontrou-o na varanda, contemplando o pôr do sol, uma taça de vinho intocada ao seu lado. Senhor Alencar, ela disse, aproximando-se com cuidado, eu queria agradecer novamente pelo diário. Foi inspirador. Ele se virou e a luz dourada do entardecer suavizava as linhas duras de seu rosto. Fico feliz que tenha gostado. Minha mãe teria gostado de você. As palavras dele a pegaram de surpresa, aquecendo seu coração. Eu teria gostado muito dela também, respondeu com sinceridade. Um silêncio confortável se instalou entre eles. O sol mergulhava no horizonte, pintando o céu com tons de laranja, rosa e violeta. Larissa, ele começou, usando o primeiro nome dela pela primeira vez de forma tão direta e suave. O som de seu nome nos lábios dele causou um arrepio em sua pele. Eu queria me desculpar se, em algum momento, fui rude ou excessivamente formal com você. Não é pessoal, eu tenho meus motivos para ser como sou. Ela o olhou nos olhos, vendo a vulnerabilidade ali exposta. Eu entendo, Heitor, ela respondeu, também usando o primeiro nome dele, sentindo a intimidade daquele momento. Ninguém se fecha para o mundo sem uma boa razão. Ele pareceu surpreso com a compreensão dela, com a ausência de julgamento em sua voz. Você é uma pessoa notável, Larissa Prado, ele disse, com uma sinceridade que a desarmou. E você não é o monstro que tenta fazer o mundo acreditar que é, Heitor Alencar. Ela retrucou, com um leve sorriso. Ele riu, uma risada genuína, profunda, que ela nunca tinha ouvido antes. E o som daquela risada foi como música para seus ouvidos. Naquele instante, sob o céu crepuscular, as barreiras entre eles pareceram desmoronar. Os dias que se seguiram foram diferentes. Havia uma leveza no ar, uma cumplicidade crescente. As conversas se tornaram mais longas, mais pessoais. Ele falava sobre seus negócios, sobre suas viagens passadas, sobre os livros que lia. Ela falava sobre sua família, sobre seus sonhos de um dia ter seu próprio pequeno viveiro de plantas, sobre as alegrias simples de sua vida. Descobriram afinidades inesperadas, um senso de humor semelhante, um respeito mútuo que se aprofundava a cada dia. Heitor começou a acompanhá-la em algumas de suas caminhadas pelo jardim, não mais como um observador distante, mas como um companheiro. Ele aprendia os nomes das plantas, interessava-se pelas histórias por trás de cada flor, e, em troca, mostrava a ela os cantos secretos da propriedade, os lugares que guardavam suas memórias de infância. Certa tarde, estavam sentados à beira da fonte, agora límpida e borbulhante. Larissa tirara os sapatos e molhava os pés na água fresca. Heitor a observava, fascinado pela simplicidade daquele gesto, pela alegria genuína em seu rosto. Você parece feliz, ele comentou a voz suave. Ela olhou para ele, os olhos brilhando. Eu estou. Este lugar, você, me fazem feliz. As palavras escaparam antes que ela pudesse contê-las, e um rubor tomou conta de seu rosto. Heitor sentiu o coração acelerar. A confissão dela, tão espontânea e pura, o atingiu em cheio. Ele queria dizer tantas coisas, queria dizer que ela também o fazia feliz, que ela trouxera luz para sua escuridão, que ela despertara nele sentimentos que ele julgava mortos. Mas o medo, aquele velho e conhecido fantasma, ainda o assombrava. Ele estendeu a mão e, com hesitação, tocou o rosto dela, afastando uma mecha de cabelo que caíra sobre seus olhos. O toque foi leve, quase etéreo, mas carregado de uma eletricidade que percorreu ambos. Os olhos deles se encontraram, e o mundo pareceu suspender a respiração. Larissa, ele sussurrou, a voz rouca de emoção. Ela não desviou o olhar, o coração batendo forte no peito, uma mistura de ansiedade e expectativa. Ele se inclinou lentamente em direção a ela, os lábios entreabertos, os olhos fixos nos dela. Estava acontecendo, o momento que ela tanto sonhara,
e ao mesmo tempo temera. Mas no último segundo, quando seus lábios estavam a centímetros de distância, Heitor recuou como se tivesse levado um choque. A sombra da dor, da traição passada, voltou a assombrá-lo. A imagem de Verônica, o escárnio em seus olhos quando o abandonara, a sensação de ter sido usado e descartado, tudo veio à tona com uma força avassaladora. Eu não posso, ele disse, a voz embargada, levantando-se abruptamente. Me desculpe, Larissa, eu não posso. Ele se afastou rapidamente, deixando-a sozinha à beira da fonte, o coração partido em 1000 pedaços. As lágrimas vieram, quentes e amargas, escorrendo por seu rosto. Ela não entendia o que havia acontecido. Por um momento, ela pensara que ele sentia o mesmo, que finalmente se permitiria ser feliz, mas ele recuara, a deixando com a dor da rejeição e a confusão. Heitor trancou-se em sua biblioteca, o corpo tremendo, a mente em tumulto. Ele a queria. Deus, como ele a queria. Queria beijá-la, abraçá-la, dizer a ela o quanto ela se tornara importante em sua vida. Mas o medo era paralisante. O medo de que ela também o traísse, de que sua pureza fosse apenas uma máscara, de que ele estivesse fadado a sofrer novamente. Maldita seja, Verônica, ele praguejou, socando a mesa. A ferida que ela deixara ainda sangrava, mesmo depois de tantos anos. E agora, por causa dela, ele estava afastando a única pessoa que conseguira penetrar sua armadura, a única pessoa que lhe oferecera uma chance de redenção. Alfredo, que ouvira a agitação, bateu discretamente à porta. Senhor Heitor, está tudo bem? Não, Alfredo, não está nada bem, ele respondeu, a voz carregada de angústia. Eu sou um covarde, um maldito covarde. Alfredo entrou, o olhar compreensivo. O senhor não é um covarde, meu filho. O senhor é um homem ferido que tem medo de se machucar novamente. E isso é compreensível. Mas Larissa, ela é diferente, Alfredo. Ela é pura, é genuína. E eu a afastei. Então vá atrás dela, Heitor, disse o velho mordomo com uma firmeza inesperada. Diga a ela o que sente. Diga a ela sobre seu medo. Se ela é quem o senhor pensa que é, ela entenderá. Mas não a deixe escapar por causa de fantasmas do passado. O senhor merece ser feliz. E ela também. As palavras de Alfredo ecoaram na mente de Heitor. Ele sabia que o mordomo estava certo. Ele não podia deixar que o passado destruísse seu futuro. Ele precisava lutar por Larissa, mesmo que isso significasse enfrentar seus demônios mais profundos. Enquanto isso, no jardim, Larissa chorava em silêncio, o coração doendo. A rejeição de Heitor fora um golpe duro. Ela se sentia tola por ter se permitido sonhar, por ter acreditado que poderia haver algo entre eles. Talvez ele estivesse apenas brincando com seus sentimentos, talvez ela fosse apenas uma distração em sua vida solitária. Mas, no fundo, ela sabia que não era verdade. Ela vira a dor nos olhos dele, a luta interna. Ele também estava sofrendo. E apesar de sua própria dor, uma parte dela queria confortá-lo, ajudá-lo a superar o que quer que o estivesse assombrando. Ela enxugou as lágrimas, determinada. Não desistiria tão fácil. Se ele não podia vir até ela, ela iria até ele. Ela precisava entender, precisava saber o que se passava naquele coração atormentado. Levantou-se, a decisão tomada. Caminhou em direção à mansão, o coração ainda pesado, mas com uma nova resolução. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa. Ela não deixaria que o medo os separasse. O amor, se fosse verdadeiro, encontraria um caminho. E ela acreditava com todas as suas forças que o que sentia por Heitor e o que ele, em algum lugar profundo, sentia por ela, era verdadeiro. A questão era se teriam coragem suficiente para lutar por ele. Larissa subiu os degraus da varanda com o coração pulsando forte contra as costelas. Cada passo em direção à imponente porta da mansão parecia um teste à sua coragem recém-adquirida. A dor da rejeição ainda era uma ferida aberta, mas a necessidade de entender, de lutar pelo sentimento que florescera entre eles, era mais forte. Ela não era do tipo que fugia diante do primeiro obstáculo, especialmente quando sentia, com cada fibra de seu ser, que algo real e precioso estava em jogo. Alfredo abriu a porta antes mesmo que ela pudesse bater, um leve sorriso de encorajamento nos lábios. Senhorita Larissa, o senhor Heitor está na biblioteca.
Creio que ele gostaria de vê-la. Havia uma cumplicidade no olhar do velho mordomo que deu a Larissa um fio de esperança. Ela agradeceu com um aceno de cabeça e caminhou pelos corredores silenciosos, o som de seus próprios passos ecoando no mármore frio. Parou diante da porta maciça da biblioteca, respirou fundo e bateu suavemente. Entre, a voz de Heitor soou abafada, carregada de uma exaustão que apertou o coração de Larissa. Ela empurrou a porta e o encontrou de pé perto da janela, de costas para ela, exatamente como no dia de sua entrevista. A postura era a mesma, mas a rigidez parecia ter sido substituída por um cansaço profundo, como se carregasse o peso do mundo em seus ombros. Heitor? Ela chamou suavemente. Ele se virou lentamente. Havia olheiras sob seus olhos azuis, e sua expressão era uma mistura de dor, arrependimento e uma vulnerabilidade que a fez querer correr para abraçá-lo. Larissa, ele disse a voz rouca, eu preciso me desculpar pelo que aconteceu lá fora, pela minha covardia. Ela se aproximou, parando a poucos passos dele. Eu não vim por um pedido de desculpas, Heitor. Eu vim para entender, para que você me explique o que te impede tanto. Ele passou as mãos pelos cabelos, um gesto de frustração e angústia. É complicado, Larissa. É uma história antiga, uma ferida que nunca cicatrizou de verdade. Então me conte, ela pediu, a voz firme, mas gentil. Eu quero ouvir, eu quero entender você. Heitor olhou para ela, para a sinceridade em seus olhos avelã, para a força tranquila que emanava dela. Ela não estava ali para acusá-lo, para julgá-lo. Estava ali por ele. E essa constatação, essa demonstração de lealdade e carinho, começou a derreter as últimas barreiras de gelo ao redor de seu coração. Ele suspirou profundamente e começou a falar. Contou-lhe sobre Verônica, sobre a paixão avassaladora que se transformara em uma traição amarga. Descreveu a humilhação, a dor, a forma como ela o destruíra por dentro, roubando não apenas seu dinheiro, mas sua capacidade de confiar, de amar, de se permitir ser tocado. Falou sobre os 5 anos de reclusão, de solidão autoimposta, do medo constante de ser ferido novamente. Enquanto ele falava, Larissa ouvia em silêncio, o coração apertado de compaixão. Ela via a dor em seus olhos, sentia a profundidade de sua ferida. E entendia o medo, a hesitação, a armadura que ele construíra ao redor de si mesmo. Quando ele terminou, um silêncio pesado pairou na biblioteca. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Larissa, não de tristeza por si mesma, mas de empatia pela dor dele. Oh, Heitor, ela sussurrou, a voz embargada. Eu sinto tanto por tudo o que você passou. Ele a olhou, surpreso pela intensidade da reação dela. Esperava raiva, ressentimento, talvez até pena, mas o que viu em seus olhos foi uma compreensão profunda, uma compaixão genuína. Você não tem culpa de nada, Larissa, ele disse, a voz embargada. Eu é que sou um tolo por deixar que o passado continue a assombrar meu presente. Não é tolice ter medo, Heitor. É humano, ela respondeu, aproximando-se dele, e com um gesto hesitante, mas decidido, segurou suas mãos. Eram mãos grandes, fortes, mas que tremiam levemente sob o toque dela. Mas também é humano querer ser feliz, e você merece ser feliz. O contato das mãos dela, o calor que emanava de seu toque, foi como um bálsamo para a alma ferida de Heitor. Pela primeira vez em anos, ele não sentiu repulsa, não sentiu medo, sentiu conforto, segurança, esperança. Larissa, ele disse, a voz carregada de emoção, os olhos fixos nos dela. Desde que você chegou, tudo mudou. Você trouxe luz para esta casa, para a minha vida. Você me fez sentir coisas que eu pensei que estavam mortas para sempre. Eu estou apaixonado por você, Larissa Prado. A confissão dele, tão direta, tão sincera, fez o coração de Larissa disparar. Lágrimas de alegria agora se misturavam às de compaixão. Oh, Heitor, ela disse com um sorriso trêmulo. Eu também estou apaixonada por você. Desde o primeiro dia, eu acho, mesmo sem saber. Ele soltou as mãos dela, e com uma ternura que a fez prender a respiração, tocou seu rosto enxugando suas lágrimas com os polegares. Seus olhos azuis, agora livres da sombra da dor, brilhavam com uma intensidade avassaladora, um amor que ele não mais tentava esconder.
Eu fui um idiota por ter recuado, ele disse, a voz rouca. O medo me paralisou, mas não mais. Eu não vou deixar que o passado destrua a chance de um futuro com você. E então, ele a beijou. Foi um beijo que começou hesitante, terno, como se ambos estivessem explorando um território novo e sagrado. Mas logo se aprofundou, tornando-se apaixonado, faminto, um beijo que falava de saudade, de desejo contido, de promessas de um futuro compartilhado. Os braços de Larissa envolveram o pescoço dele, enquanto as mãos de Heitor a puxavam para mais perto, o corpo dela moldando-se ao dele como se fossem feitos um para o outro. O mundo ao redor desapareceu. Havia apenas eles dois ali na biblioteca silenciosa, selando com aquele beijo o início de uma nova história. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, os olhos brilhando, um sorriso radiante iluminava o rosto de ambos. Eu te amo, Larissa, ele sussurrou, a testa colada na dela. Eu também te amo, Heitor, ela respondeu, a voz embargada de felicidade. Naquele momento, nada mais importava. Os fantasmas do passado haviam sido exorcizados, as muralhas haviam desabado. Havia apenas o amor, puro e verdadeiro, que os unia. Os dias que se seguiram foram como um sonho. Heitor e Larissa estavam inseparáveis. Passavam horas no jardim, agora não mais como patrão e empregada, mas como dois amantes, descobrindo a beleza do mundo e um do outro. Caminhavam de mãos dadas, trocavam beijos roubados entre as roseiras, compartilhavam segredos e sonhos sob o céu estrelado. A mansão Alencar, antes fria e silenciosa, agora ecoava com risos e conversas animadas. Alfredo observava tudo com um sorriso satisfeito, feliz por ver seu patrão finalmente encontrar a felicidade que tanto merecia. Até mesmo os outros empregados notavam a mudança em Heitor. Ele estava mais leve, mais sorridente, mais humano. Heitor fez questão de apresentar Larissa à sua pequena, mas seleta, rede de amigos e associados. Alguns olharam com desconfiança para aquela jovem simples que conquistara o coração do milionário recluso, mas a inteligência, a doçura e a dignidade de Larissa logo os cativaram. Ela não se intimidava com o luxo ou com os nomes importantes. Era ela mesma, autêntica e genuína, e isso era o que mais encantava Heitor. Ele também conheceu a família de Larissa. Dona Inês, sua mãe, uma mulher forte e amorosa, recebeu-o com um abraço caloroso e um olhar perspicaz que parecia ler sua alma. O pai de Larissa, ainda se recuperando, mas com um brilho nos olhos ao ver a felicidade da filha. Heitor sentiu-se acolhido, parte de uma família pela primeira vez em muitos anos, e prometeu a si mesmo que cuidaria de Larissa e de seus entes queridos com todo o amor e dedicação que possuía. Mas como em todo conto de fadas, uma sombra ameaçava pairar sobre a felicidade deles. Certa tarde, enquanto Heitor estava em uma reunião de negócios na cidade, um carro luxuoso parou diante dos portões da mansão Alencar. Dele desceu uma mulher alta, elegante, com cabelos loiros impecavelmente penteados e um ar de superioridade que era quase palpável. Era Verônica. Ela não fora convidada, não fora anunciada, simplesmente apareceu, como uma aparição indesejada do passado. Alfredo tentou impedi-la, mas ela o afastou com um gesto desdenhoso e entrou na mansão como se ainda fosse a dona do lugar. Larissa estava na sala de estar, arrumando um vaso de flores frescas, quando ouviu a comoção no hall. Ao se virar, deu de cara com a mulher que causara tanta dor a Heitor. Reconheceu-a das fotos antigas que vira em algumas revistas esquecidas na biblioteca. Ora, ora, o que temos aqui? Verônica disse com um sorriso malicioso, analisando Larissa de cima a baixo com um olhar crítico. Então esta é a nova aquisição de Heitor? Uma jardineirazinha. Ele realmente caiu de nível. Larissa sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Eu sou Larissa Prado. E você quem é para invadir esta casa desta maneira? Verônica riu, um som frio e desagradável. Eu sou Verônica Bittencourt. E esta casa, querida, já foi meu playground. Vejo que Heitor continua com seu péssimo gosto para decoração e para mulheres. O que você quer aqui, Verônica? A voz de Heitor soou atrás delas, fria como gelo. Ele havia chegado mais cedo da reunião e ouvira as últimas palavras. Verônica virou-se,
o sorriso vacilando por um instante ao ver a expressão dura no rosto de Heitor, mas logo se recompôs. Heitor, querido, que surpresa desagradável. Eu só vim fazer uma visitinha, relembrar os velhos tempos. Não há velhos tempos para serem relembrados entre nós, Verônica, ele disse, aproximando-se e colocando um braço protetor ao redor dos ombros de Larissa. E você não é bem-vinda aqui. Por favor, retire-se. O olhar de Verônica faiscou de raiva ao ver a intimidade entre Heitor e Larissa. Então é verdade. Você trocou uma mulher do seu nível por... Isso? Ela cuspiu as palavras com desdém, apontando para Larissa. Antes que Heitor pudesse responder, Larissa deu um passo à frente, o olhar firme. Eu posso não ter o seu nível, Verônica, seja lá o que isso signifique para você. Mas eu tenho algo que você nunca teve e nunca terá. O amor e o respeito de Heitor. E isso vale mais do que todo o dinheiro e toda a falsidade do seu mundo. Verônica ficou boquiaberta por um instante, surpresa pela ousadia daquela jardineirazinha. Mas logo um sorriso cruel curvou seus lábios. Amor, respeito. Heitor não sabe o que é isso. Ele é um homem fraco, que se esconde atrás de sua fortuna. E você, querida, é apenas mais uma que ele vai usar e descartar, assim como fez com todas as outras antes de mim, e depois de mim. Isso não é verdade, Larissa retrucou, mas uma semente de dúvida, plantada pela malícia de Verônica, começou a brotar em seu coração. Heitor havia falado sobre a traição dela, mas não mencionara outras mulheres. Oh, é? Pergunte a ele sobre as outras, Verônica instigou, saboreando a discórdia que estava semeando. Pergunte a ele quantas mulheres ele teve em sua cama nesta mansão, quantas promessas vazias ele fez. Eu fui apenas a mais esperta, a que conseguiu tirar algo dele antes de ser descartada. Heitor sentiu o sangue gelar. Verônica estava distorcendo os fatos, usando meias verdades para feri-lo, e pior, para minar a confiança de Larissa. Era verdade que, antes de Verônica, em sua juventude, ele tivera alguns relacionamentos superficiais, como muitos homens de sua idade e posição. Mas depois dela, ele se fechara completamente. E Larissa era a primeira mulher que ele amava de verdade, a primeira a quem ele se entregara de corpo e alma. Cale a boca, Verônica, ele rosnou, a fúria em seus olhos. Você não sabe do que está falando. Será que não? Ela desafiou, o olhar triunfante fixo em Larissa. Pense bem, queridinha. Um homem como Heitor, rico, poderoso, você realmente acha que ele ficou 5 anos sem tocar em uma mulher por causa de uma simples decepção amorosa? Ou será que ele tem um harém particular escondido por aí e você é apenas a novidade do momento? As palavras de Verônica, venenosas e calculadas, atingiram Larissa em cheio. A dúvida, antes uma pequena semente, agora se transformava em uma erva daninha, sufocando sua felicidade recém-descoberta. Ela olhou para Heitor, buscando em seus olhos uma negação, uma reafirmação de seu amor. Mas o que viu foi uma mistura de fúria, dor e... seria culpa? O coração de Larissa afundou. Será que ela fora ingênua demais? Será que Heitor, o homem que ela amava, o homem que a fizera acreditar em contos de fadas, era apenas mais um mentiroso, um manipulador? A dor da traição, mesmo que apenas suspeitada, era avassaladora. O silêncio que se seguiu às palavras cruéis de Verônica era denso, carregado de uma tensão quase palpável. Larissa sentia o olhar triunfante da loira sobre si, enquanto seu próprio coração parecia ter sido esmagado. As dúvidas plantadas pela ex-noiva de Heitor fincavam raízes profundas em sua mente, obscurecendo a felicidade que ela experimentara nos últimos tempos. Ela olhou para Heitor, esperando, implorando com os olhos por uma explicação, uma palavra que dissipasse aquela névoa venenosa. Heitor, por sua vez, estava lívido de raiva. A audácia de Verônica, sua capacidade de distorcer a verdade e manipular as emoções, era algo que ele conhecia bem, mas que ainda o chocava. Ele viu a dor e a confusão nos olhos de Larissa e soube que precisava agir, precisava desfazer o mal que Verônica estava causando. Verônica, saia daqui, agora, ele disse, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade gélida que fez até mesmo a loira recuar um passo. Você não tem o direito de vir à minha casa e espalhar suas mentiras e seu veneno. Mentiras, Heitor, ela zombou.
embora um brilho de nervosismo aparecesse em seus olhos. Ou verdades inconvenientes que você preferia manter escondidas da sua nova protegida? Chega! Heitor elevou a voz e o som ecoou pela sala. Alfredo, o mordomo, que observava a cena com crescente apreensão de um canto discreto, aproximou-se rapidamente. Sim, senhor. Acompanhe a senhora Bittencourt até a saída e certifique-se de que ela não volte a colocar os pés nesta propriedade. Verônica abriu a boca para protestar, mas o olhar de Heitor era tão implacável, tão cheio de uma fúria contida, que ela engoliu as palavras. Com um último olhar de desprezo para Larissa e um sorriso forçado para Heitor, ela se virou e permitiu que Alfredo a conduzisse para fora. Você vai se arrepender disso, Heitor. Ela sibilou ao passar por ele. Vocês dois vão. Quando a porta se fechou atrás dela, um silêncio ainda mais pesado tomou conta da sala. Larissa continuava parada, o olhar perdido, o coração em tumulto. Heitor aproximou-se dela lentamente, o rosto vincado pela preocupação. Larissa, ele começou, a voz suave. Por favor, não acredite em uma palavra do que ela disse. Verônica é uma manipuladora. Ela faria qualquer coisa para destruir a felicidade dos outros, especialmente a minha. Larissa ergueu os olhos para ele, e ele viu as lágrimas que ela tentava conter. Mas ela parecia tão segura, Heitor. E você não negou quando ela falou sobre outras mulheres. Heitor suspirou, sentindo o peso daquela acusação velada. Ele segurou as mãos dela, que estavam frias como gelo. Larissa, olhe para mim. Ele esperou até que os olhos dela encontrassem os seus. É verdade que antes de conhecer Verônica, muitos anos atrás, quando eu era mais jovem e imaturo, eu tive outros relacionamentos. Nenhum deles foi sério. Nenhum deles significou o que você significa para mim. Eram coisas da juventude, sem importância. Ele fez uma pausa escolhendo as palavras com cuidado. Depois da traição de Verônica, eu me fechei para o mundo. Eu jurei a mim mesmo que nunca mais permitiria que uma mulher se aproximasse de mim daquela forma. E eu cumpri essa promessa. Por 5 longos e solitários anos, Larissa, eu não toquei em nenhuma mulher. Não me permiti sentir nada por ninguém. Até você. Ele apertou as mãos dela com mais força. A sinceridade em sua voz e em seu olhar era inegável. Você foi a primeira, Larissa. A primeira a quebrar minhas barreiras. A primeira a me fazer sentir vivo novamente. A primeira a quem eu entreguei meu coração depois de tanto tempo. Não houve harém, não houve outras mulheres escondidas. Houve apenas a dor, a solidão e depois você. A luz no fim do meu túnel. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Larissa, mas desta vez eram lágrimas de alívio, de emoção. As palavras de Heitor, a intensidade de seu olhar, a verdade em sua voz. Tudo isso dissipava as dúvidas, curava a ferida que Verônica tentara abrir. Oh, Heitor, ela sussurrou a voz embargada. Eu acreditei nela por um momento. Eu tive tanto medo. Eu sei, meu amor, e eu sinto muito por isso, ele disse, puxando-a para um abraço apertado, reconfortante. Eu deveria ter te contado tudo desde o início, não ter deixado margem para que as mentiras dela te atingissem. Ele beijou o topo da cabeça dela, inalando o perfume de seus cabelos. Você acredita em mim, Larissa? Acredita que meu amor por você é verdadeiro, que você é a única em minha vida? Ela se afastou um pouco, apenas o suficiente para olhar nos olhos dele, e o que viu ali foi apenas amor, adoração, uma sinceridade que não deixava espaço para dúvidas. Sim, Heitor, ela disse com um sorriso trêmulo, mas firme. Eu acredito em você. Eu te amo. Eu também te amo, Larissa. Mais do que as palavras podem expressar, ele respondeu, selando a promessa com um beijo terno, que logo se aprofundou, varrendo os últimos vestígios de medo e desconfiança. Naquela noite, sentados juntos na varanda, sob um céu cravejado de estrelas, eles conversaram por horas. Heitor contou-lhe mais detalhes sobre seu passado, sobre suas inseguranças, sobre o quanto ela o transformara. Larissa, por sua vez, reafirmou seu amor, sua confiança, sua certeza de que eles pertenciam um ao outro. Verônica não vai mais nos incomodar, Heitor disse com convicção. Eu já tomei as providências para que ela mantenha distância. Ninguém, Larissa, ninguém vai destruir o que temos. E ele cumpriu sua palavra. Nos dias que se seguiram,
A presença de Verônica tornou-se apenas uma lembrança desagradável, um teste que o amor dele superara com força e resiliência. A vida na mansão Alencar voltou à sua rotina de felicidade e cumplicidade. O jardim, cuidado com amor por Larissa, tornava-se a cada dia mais exuberante, um reflexo do amor que florescia entre ela e Heitor. Ele a pediu em casamento ali mesmo, de joelhos, entre as rosas que ela tanto amava, com um anel de diamante que brilhava tanto quanto o amor nos olhos deles. O casamento foi uma cerimônia íntima, realizada no jardim da mansão, com a presença apenas dos familiares e amigos mais próximos. Larissa estava deslumbrante, em um vestido simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural. Heitor, ao lado dela, no altar improvisado sob um arco de flores, não conseguia desviar os olhos de sua noiva, o coração transbordando de uma felicidade que ele jamais pensou ser possível. Dona Inês chorava de emoção, enquanto Alfredo, o fiel mordomo, enxugava uma lágrima discreta, testemunha da redenção de seu patrão e amigo. Os votos foram trocados com sinceridade e emoção, promessas de amor eterno, de companheirismo, de respeito. E quando Heitor finalmente beijou Larissa, declarando-a sua esposa, o sol da tarde pareceu brilhar ainda mais forte, abençoando aquela união. A vida de casados foi tudo o que eles sonharam e mais. Heitor, o milionário que não tocava em mulher havia anos, tornou-se um marido carinhoso, atencioso, apaixonado. Larissa, a jovem pura e inocente, tornou-se uma esposa amada, respeitada, a alma e a luz da mansão Alencar. Juntos, eles construíram um lar cheio de amor, risos e, claro, muitas flores. Eles viajaram pelo mundo, conheceram lugares incríveis, mas sempre voltavam para o refúgio deles, para o jardim que fora o palco do início de sua história. Larissa realizou seu sonho de ter um pequeno viveiro, com a ajuda e o incentivo de Heitor, e suas plantas raras e exóticas tornaram-se famosas na região. Alguns anos depois, o som de risadas infantis ecoava pelos corredores da mansão. Tiveram 2 filhos, um menino com os olhos azuis penetrantes do pai e uma menina com os cabelos castanhos e o sorriso doce da mãe. O jardim tornou-se o playground favorito deles, e Heitor e Larissa observavam, de mãos dadas, a nova geração de Alencar crescendo em um lar onde o amor era o alicerce de tudo. Heitor nunca se esqueceu da escuridão em que vivera, mas ela não mais o assombrava. Servia apenas como um lembrete do quão preciosa era a luz que Larissa trouxera para sua vida. Ele aprendera que o verdadeiro luxo não estava na riqueza material, mas na riqueza de um amor compartilhado, na simplicidade de um sorriso sincero, no calor de um abraço apertado. E Larissa, a jovem jardineira que um dia entrara naquela mansão com o coração cheio de esperança e necessidade, encontrara não apenas um emprego, mas um amor para toda a vida, um amor que transformara um milionário recluso em um homem completo, e que provara, mais uma vez, que o amor, quando verdadeiro, é capaz de curar as feridas mais profundas e mudar tudo, para melhor. A história deles tornou-se uma lenda sussurrada na pequena cidade, a prova de que, mesmo nos corações mais endurecidos, uma semente de esperança pode germinar e florescer, desde que regada com a pureza e a inocência de um amor verdadeiro. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado, Tia A, pela companhia e te espero na próxima história.